Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Hoje vamos falar com Fernando Sampaio sobre consultoria e empreendedorismo. Vocês conseguem me escutar, pessoal? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo DR de hoje. Que bom que consegue escutar aí, todos bem-vindos. Anne, Teixeira, Contabilidade, Ronald, um grande abraço aí a todos vocês. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre consultoria e empreendedorismo com Fernando Sampaio, meu grande amigo aí, Fernando Sampaio. Então, daqui a pouco ele já está chegando aqui conosco, né? Então, sejam todos bem-vindos. Papo DR, como vocês sabem, acontece todas as segundas-feiras, né? Todas as segundas-feiras às 20h38. Então, Papo DR, pessoal, acontece todas as segundas-feiras às 20h38 e o nosso convidado de hoje será Fernando Sampaio. Fernando Sampaio, vou deixar para ele se apresentar aí para vocês, o grande amigo meu, né? Fernando Sampaio foi meu professor também, né? Então, hoje vamos conversar um pouco sobre consultoria e empreendedorismo. Então, vai chamando aí o pessoal, convida aí seu amigo, vai apertando aí no coraçãozinho para dar maior engajamento e na setinha para convidar os seus amigos. Eu vou chamar aqui, Fernando. Olá, a empresa Júnior da UF está aí conosco também, sejam bem-vindos. Olá, Fernando. Tudo bom, Fernando? Boa noite. Ah, rapaz, a gente combinou a camisa, olha É aí. isso que eu tô percebendo agora, parece que a gente combinou, né? Olha só. Tá me ouvindo bem? Sim, sim, tá tranquilo aqui. Pessoal, vocês conseguem escutar bem? Muito, muito boa noite a todos que estão presentes aqui com a gente. Tava tacando um envelopinho aqui, né? Um aviãozinho, envelopinho. Eu digo que é um aviãozinho feito de papel, né? Então viram envelope, aviãozinho. Parece que eu fazia quando eu era molequinho. Só que ele só caía de bico no chão, cara. Nunca decolava esse Eu avião, cara. também Eu nunca nunca gostei muito conseguia, do alto. nunca consegui, Eu nunca, sempre me dei nunca, mal. nunca, certo? Eu jogava, ele fazia assim, ó. Ele não fazia. É, já dava zebra, dava zebra. Aí eu aproveito e convido o pessoal aqui. Convido também os amigos, tá? Vai ser um bate-papo gostoso. Antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. Sempre você visitou lá o meu Instagram, a gente conversou há uns dias atrás e agora estou aqui, conforme a gente falou. Tamo junto, chegou o dia. E eu, cara, tava nesse final de semana, fiquei doentado, nada de Covid, É né? porque Fiquei aí com tá uma dor complicado de a situação também, garganta, né, professor? dor de ouvido, dor nos olhos, dor no nariz, rapaz, tava doendo tudo. E graças a Deus hoje eu amanheci melhor. E eu tava meio preocupado, mas que bom que tudo deu certo, tô ótimo. Acho que vai se aproximando aí. E acho que o quadrinho de atrás, o vai passar, né, que a gente adotou. Então, já passou. Então, Ah, que bom que estamos juntos mais uma vez. né, que bom, que Sempre bom. E muito contente de saúde, falar com viu, você. professor? Porque a situação também, né? Muitas vezes a gente está muito preocupado com o Covid e acaba esquecendo outras situações também que pode vir, né? Não pode adoecer de nada, né, cara? Que aí a gente tem esse risco da doença, né? É, Enfim. Mas, pelo menos aqui na minha cidade, esses dias agora teve uma melhora sensível. O prefeito anunciou que talvez nosso lockdown ele acabe e já começa um plano de voltar gradualmente o comércio. Né? hum. Espero que sejam os primeiros sinais aí, assim como também aí na Vinda Aracaju. Aqui nós tivemos um decreto hoje, professor, sobre o postergou o prazo de. Não estamos com lockdown ainda, certo? Então, espero que não chegue a esse ponto. E foi prorrogado o prazo do distanciamento social, do isolamento. Porém, o pronunciamento do nosso governador hoje foi que se as pessoas não respeitarem, vai ter que fazer lockdown, porque já tem um hospital aqui com quase É semelhante 90%. aqui, ele deu uma meta, né? Falou, até dia X, se não melhorar o indicador, a gente tá com lockdown. Aí foram 10 cidades, agora ele colocou mais 9, salvo engano. A gente está com 19 cidades aí, capital e interior. Enfim, é esse momento maluco que a gente está vivendo e com isso a gente tem que empreender, a gente tem que ir para outras áreas aí, ou investir e fazer o chamado upsell, eu tenho falado muito sobre isso,
né, o vender para quem já é nosso cliente, muito importante nesse momento, porque é um momento de fidelização, é um momento de confiança, é um momento de fidelidade. Eu gosto muito desse termo na relação contador e para quem ele presta o serviço. A gente também chama de cliente, né? Enfim. Bom, você falou para me apresentar, né? Então, eu sou o Fernando, menor de 6 irmãos, filhos de contadores, irmãos de contadores, na família todo mundo é dessa área. Não sei fazer outra coisa. Um determinado dia, lá nos meus 12 aninhos, eu saí de casa junto com a família, né? Todo mundo ia para trabalhar, eu também fui. E desde esse dia eu não lembro mais quando eu não fui, né? Então, comecei cedo e, graças a Deus, passamos por muita coisa, né, nessa evolução que nós temos, né, na nossa... Não na contabilidade, é que eu só falar que a contabilidade está evoluindo. Na verdade, é a forma de prestar serviço que evolui muito, né? É um paralelo com a medicina, né? A medicina, desde lá de trás, ela é uma ciência que vai se aperfeiçoando na medida em que os diagnósticos, os instrumentos e ferramentas possibilitam novos dados, novos pareceres. E com a contabilidade não é diferente. Como a gente tem hoje uma gama muito grande de instrumentos, né, então a gente tem possibilidades de alavancar bem mais a nossa ciência, seja qual for o ramo, tá, de atuação. Então, acredito que essa evolução, através de ferramentas e instrumentos, agora cabe ao profissional saber utilizá-las, né? E para isso, não somente o conhecimento contábil, né? Se a gente ficar no cabresto só do conhecimento contábil, realmente a gente não vai, talvez, ter o êxito que hoje o mercado acaba nos cobrando, né? Então, são aquelas competências, comportamentos, atitudes, habilidades, posicionamentos que muitas vezes fazem toda a diferença hoje. Então, a gente ficou muito multitarefa. Nas minhas loucuras e divagações, né, eu entendo que não a contabilidade, mas a profissão, como é conhecida hoje do contador, ela vai sofrer profundas modificações, ou talvez até mesmo acabar no formato que nós conhecemos. No formato que há muitos anos é o que se oferece ao mercado. Tem muita coisa nova através dos instrumentos que pode ser feita, e antes não dava para fazer, né? Então, a gente não tinha uma ideia, Rodrigo, lá nos 1995, vou trazer especificamente esse ano, que é o ano da criação do Sintegra, a gente não tinha, naquela época, uma noção do que toda essa questão eletrônico-tecnológica se transformaria no ambiente de negócio das organizações da contabilidade. A gente tinha a menor ideia do que ia acontecer, né? Era muito arcaico, tinha muito falso e positivo, né? O que estava no papel não era o que estava no sistema, então tinha muitos problemas, mas houve uma evolução. Alguns profissionais acompanharam isso, outros não, e aí a gente acaba tendo essa herança, né, de quem avançou na instrumentalização e quem ficou para trás. Contabilidade não mudou, mas os instrumentos e ferramentas, a gente tem tanta coisa boa aí, tem muita tranqueira, tá? Sendo bem franco também, né? Porque naturalmente, como toda oferta, a gente vai ter coisa boa e coisa ruim, né? Como já dizia o poeta, né, tudo na vida tem dois lados, menos CD de funk, né, que só tem um lado e é ruim, né? Então, a gente tem aí que saber utilizar tudo isso. E com isso, Rodrigo, né, nessa inserção muito cedo no mercado, o que eu acabei fazendo, né, fui ganhando atribuições de forma muito empírica, né? O cuidar da tecnologia foi uma das coisas que acabou caindo da minha mão, né? No final dos anos 90, de forma mais acentuada, começou a revolução tecnológica, ou a informática, como era dito na época, nas empresas de contabilidade. O pessoal estava patinando muito nisso, então quem estava indo para fazer essa informatização era como se fosse a primeira rodada do Brasileirão, os cavalinhos do Fantástico, né? Não interessa qual é o time, está todo mundo largando junto, né? Então, nessa época foi uma época bem interessante, participei ativamente, eu acho que isso foi um ponto que fez diferença e faz diferença na minha carreira, de ter esse acompanhamento desses instrumentos. Tem muita coisa acontecer, muita empresa se adequou, muita empresa gastou 3, 4, 5, 6 orçamentos para ter um sistema rodando, né, por conta de péssimas decisões de investimento, muitas vezes falta de conversa e diálogo com o profissional de contabilidade.
E aí já fazendo esse corte, por que isso acaba acontecendo? Porque numa época mais passada e atualmente, o profissional de contabilidade ele ainda fica aquém da estratégia, Rodrigo. Ele fica fora. E aí, não vou aqui começar a degladiar quem é operacional e quem é de gestão, tá? Que eu acho que isso aqui não vem ao caso agora. O mercado coloca isso de uma forma meio agressiva, vamos dizer assim. Ah, eu opero e eu não sou bom, só é bom quem faz gestão. Não é bem assim que funciona, tá? A operação ela é a base de Um tudo. Eu não complementa o outro, consigo né, professor? analisar, exato, eu não consigo analisar um dado se ele não foi bem operado. Eu não consigo ter uma boa fonte de informação se o input, a operação de inserção de dados em determinado sistema de informação não teve qualidade. Então, é por isso que a gente conversa que a visão mais holística, mais integrada de uma organização é importante. Desde o cara lá, que é, sei lá, um comprador, um estoquista, o vendedor, ou qualquer pessoa que seja responsável por uma informação, mesmo que incipiente, um dadozinho básico, se ela não souber o que significa aquilo, ou aonde tudo aquilo vai juntar-se a outros dados para transformar uma informação de qualidade, não adianta nada. Você, de repente, está tomando decisão furada porque não acompanhou a base ou o início, né, a germinação dessa informação. Por isso que é importante o processo empresarial, por isso que é muito importante o alinhamento da estratégia da organização, você compreender o mercado, o cenário, onde a empresa está inserida, o que ela deseja, aí vem toda aquela questão ligada à identidade da empresa, visão, missão, valores, sonhos, expectativas, e por aí por diante. E aí o profissional, além do conhecimento contábil, ele está se alinhando à gestão da organização. Isso, felizmente para uns e infelizmente para outras, é um dos grandes pontos a se discutir nesse momento do mercado da contabilidade no Brasil. Até porque a gente levando assim, quando a gente trabalha com a consultoria, que é bem interessante, né? A gente precisa conhecer todo o processo. Então, não é que eu já me formei agora, já sou consultor, né? Então, a gente precisa também conhecer o operacional. Muitas vezes, eu digo essa grande maioria das vezes, você precisa passar pelo operacional, entender como funciona para se tornar um consultor. Porque senão você vai ser consultor de um lado e não entende do operacional. Só faz o desenho e muitas vezes não consegue colocar para rodar. Que é o que acontece muitas vezes com algumas pessoas. Pensam, mas quando vai executar, não anda. Um exemplo que a gente pode colocar bem simples é lindo colocar o planejamento estratégico, mas executar esse planejamento. Então, deixa a execução, o acompanhamento, todos os processos, todas as etapas que são necessárias. Então, é algo que começa a juntar isso e todos que estão na empresa precisam ter esse conhecimento, cada um na sua área, porque é uma engrenagem e não anda sozinho, não vai conseguir andar sozinho, precisa ter todo mundo junto. Então, bem interessante. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que disse: Rodrigo, o treinamento foi bem interessante, que o treinamento online que a gente fez, e eu percebi que você ficou com equipes. Claro, a gente não faz tudo sozinho. A gente precisa de pessoas que estejam próximas da gente para que possa a coisa andar, rodar. Né? Então, a consultoria parte nisso também, né? Eu preciso conhecer, eu preciso saber como é que faz para também fazer consultoria. Porque somente de teoria, né, a gente não consegue rodar tudo, né? Você já foi com o dedo na ferida, né? Que é a questão das pessoas que vão fazer parte desse trem todo aí. Não adianta, tá? O Fernando não consegue fazer nada sozinho, nada sozinho. Tá? Pelo volume de coisas. Olha, se eu tentar fazer tudo só, não vou fazer absolutamente nada, porque eu vou ter tanto esforço do meu capital humano, que é limitado, é escasso, e o volume de processos é tão gigantesco, que no final das contas, talvez para chegar no resultado vai demorar um tempo tão grande, e imagina uma empresa querendo te contratar. Aí você vai dizer, olha, o cara quer resultado imediato, é claro. Todo mundo que contrata um consultor não quer que seja, olha, eu quero que isso fique pronto daqui a 5 anos. Difícil, tá? A não ser que seja algo muito grandioso. Então ele quer resultado imediato, 1 mês, 2 meses, 90 dias, né? Então, imagina eu sozinho operando tudo. Eu vou entregar o trabalho e vou dizer, olha, eu estimo que em 6 meses está pronto, e aí pelo volume de horas, que a minha hora vai ser a mais alta, né, por conta do patamar de consultoria, aquela questão toda, não tem uma outra equipe como staff, como back-office, não vai ser viável, não vou ser contratado. Ponto. Ponto. Então, a gente tem que discutir muito isso,
e ter muita inteligência que o partilhar, o compartilhar, o vamos junto, vamos fazer junto, dá certo. Infelizmente, hoje, no nosso mercado, né, da contabilidade de uma forma geral, ainda tem muito essa questão do eu, e não tem o do agente, nós. Né? Então, eu vejo que esse talvez seja um dos pontos que muitos colegas não crescem por conta disso. Tá? Então, para empreender em consultoria, que é na temática da nossa live, eu já vou dar uma dica para vocês. Tem que repartir a pizza sim. Tá? E muitas vezes, talvez você fique com a menor fatia. Mas é interessante porque você precisa de pessoas em um tempo constante pelo volume de trabalho que muitas vezes possa ter. Porque, queridos, se houver competência, e eu acredito que tenha, e esses outros elementos que permeiam a competência, a gestão de pessoas, a organização, a transparência ética, o cumprimento de prazos, que é muito importante na consultoria, todos esses elementos, se eles forem reunidos, junto com a competência, eu garanto que vocês vão ter muito êxito, porque a demanda é incalculável, é imensurável a demanda de consultoria. E a consultoria ela pode acontecer para as pequenas, para as médias, para as grandes, para o terceiro setor, para o órgão público, pode inclusive para os próprios colegas nossos das empresas de contabilidade, que aí eu já vou dizer para vocês que é onde mais eu atuo. O meu maior cliente são outros amigos meus que têm empresas de contabilidade. São eles que muitas vezes entram em contato comigo, a gente faz o trabalho como é semelhante ao ghostwriter, né? O cara que escreve por trás. O Rodrigo faz o artigo, mas na verdade o Fernando que escreveu, mas a autoria do Rodrigo. Faço muito esse trabalho, muito. Né? O trabalho de ficar atrás da cortina, né? Porque muitas vezes o contador ele está evoluindo no trabalho, precisa evoluir, só que muitas vezes ele não tem um norte ou uma certeza, uma diretriz, e muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Então, eu tenho muitos contratos, porque é muito transparente como funciona. Né? Então, eu digo o seguinte, olha, eu não tenho interesse nenhum no teu cliente, primeiro que eu não faço assessoramento, né? Que é esse trabalho constante, o atendimento, o GFIP do capeta, essas porcalhadas todas aí, tá? Que é importante, mas eu não faço, tá? Não faço mais. Agora, se ele está com um problema lá no pagamento da GPS, com o DARF, que confundiu, não sabe como faz, etc. e tal, a gente resolve. Os problemas a gente resolve. A consultoria ela é muito nesse ponto. Vamos lá resolver a bronca, o problema. O cara está com problema lá nos SPEDs, o cara está com problema, muitas vezes, nesse alinhamento estratégico que a gente falou agora há pouco, no posicionamento dele no mercado, dos contratos dele com os clientes que ele tem, muito mal elaborados às vezes. Então, eu adoro essa palavra, no plural ela é linda, tem vários vieses para você atuar. E tem espaço para todo mundo, né? Então é bem interessante. Exatamente, tem muito espaço. Na gente mesmo, na Dias Rosa. A Dias Rosa também, nós temos como premissa que nós não fazemos contabilidade, nós fazemos consultoria. E nossos clientes também, a maioria são contadores. Então, essa semana mesmo, nós tivemos hoje eu já comecei fazendo consulta, que é o que? Uma contadora lá de Pernambuco queria tirar uma dúvida e a gente sentou, fizemos uma consulta via Zoom, algo pontual só de um cliente dela, conseguiu resolver lá em construção civil. Semana passada tivemos sobre ICMS também, tivemos até advogados que fez consultoria conosco, que quer fazer um parecer para o seu cliente, então queria tirar uma dúvida pontual do regulamento de ICMS. Então a gente faz. Então, você vê que o link é grande, é muita coisa, e você está aberto ao mundo todo, né? Não é só o seu espaço. Essa é a parte boa, né? A gente está falando, Rodrigo, desse momento da crise, etc., mas home office, blá, 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 blá. Nós já estamos nessa conectividade, não a social, nessa conexão há muito tempo. Não tem fronteira. Olha, eu tenho cliente em Rondônia, eu tenho cliente no Amazonas, eu tenho cliente em São Paulo, tenho cliente no Rio, tenho cliente no Rio Grande do Sul, tenho cliente no Mato Grosso. Rapaz, em todos os estados desse Brasil, eu já tive algum cliente. E alguns ainda são, porque a consultoria é legal por isso. A gente fecha um trabalho e ele é bom, e é entregue lá, o cliente fica guardadinho com aquilo, pô, legal, ele entregou meu presentinho, né, que foi a consultoria concluída. Depois de um tempo X, ele volta, ele quer trabalhar com você de novo, porque você entregou produto de qualidade, você entregou coisa boa. Por isso, quando você for atuar consultoria, mas o trabalho é só 20 horas. Cara, trabalha 30 para entregar bem.
as 20 horas que você pactuou. E aí você vai ganhar experiência. No começo foi assim. Eu não sabia estimar o total de horas. Quando eu comecei a trabalhar com perícia também, eu não tinha uma ideia do volume de horas que eu precisava. Aí eu falava, não, eu faço isso em 10. Pô, na verdade era 30. 20 horas foram para o espaço. Mas entrega. Porque você se comprometeu. Seja franco, seja honesto, seja ético. Se você foi contratado, entregue o produto para o qual você foi contratado e entregue com qualidade inquestionável. Eu garanto que você, depois, com o passar do tempo, vai afinar tudo isso e, naturalmente, vai ter muitos bons contratos. Agora, se você entregar trabalho ruim, trabalho incompleto, tá? Com o perdão da palavra sendo mais incisivo do jeito que eu sou, trabalho porco, não vão te contratar nunca mais, meu brother. Porta fechou. E em consultoria, fica interessante, o pessoal entra em contato, o Fernando resolve, o pessoal do Fernando resolve, ele entrega rápido, e aí começa todo aquele escopo. O pessoal fala muito do marketing, blá, 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 do boca a boca, não interessa qual é a forma de marketing, tá? O teu trabalho ele vai refletir positivamente no mercado. Tenho certeza disso. Tenho certeza que isso tá... Professor, o Frederico fez uma pergunta aqui, ó. Professor, na sua visão, qual despesa melhor para ser eliminada numa gestão de vestuário? Teria que verificar, né? Analisar as despesas que está tendo a empresa lá. Rapaz, despesa eu não sei, mas de repente talvez o custo de aquisição, né? Uma das coisas... Estoque parado é dinheiro parado, viu, Frederico? Então, gestão de vestuário, não sei se é uma comercialização de vestuário, creio eu, né? Então, é o giro do produto, cara. Aí são os indicadores de ativos, né? Giro do estoque, o ciclo financeiro completo, aí tem, de repente, até a sensibilidade do produto, que isso é importante também, saber se aquilo vende ou não vende. Tá? Aí a gente tem que tomar cuidado. Não sei se é ligado à moda que você está falando. Que é roupa, né? Questão de roupa. Deve estar vendendo mesmo, né? Roupa, né? Então, por exemplo, nesse momento agora, né? Tá chegando os amigos aí. Oi, Lau, tudo bom? Minha amiga Laudicea Duarte. Dar alguns abraços aqui. A Larissa Moroí estava na área. Pessoal aparejão do Brasil aí. Bacana. Então, nessa questão do vestuário, que é um segmento atualmente que está numa situação complicada, porque eu não vou comprar uma calça jeans, cara. Não sei quando eu vou comprar uma calça jeans. As minhas calças jeans estão guardadas de um guarda-roupa. Estou em casa, no home office. Agora precisa comprar bermuda, né? Preciso comprar bermuda. Por exemplo, agora eu estou de bermuda. Estou com a camisa botão aqui, tá, mas estou de bermuda. Estou de short. Né? Então, depende muito da demanda e da necessidade. Agora, se, por exemplo, você está com estoque alto de produtos que não são agora de sensibilidade de giro, aí, meu amigo, não tem muita coisa que se fazer, não. Liquidar, né, para tentar recuperar pelo menos o ponto de equilíbrio do preço desse produto, né? Então, não ganhar nada, mas também não perder, né? Ou então já sair num cenário de recuperação de caixa, mas com a perda da operação do produto, né? Que é o resultado com mercadorias, né? É a receita menos o custo para chegar, custo inclusive tributário para chegar no resultado com mercadorias. Esse resultado pode ser satisfatório, faça o que você desejava, né? No cenário anterior a esse momento, né, que nós estamos vivendo. Mas, por exemplo, se você estiver vendendo pijama e fazer um delivery, pode ser que você se dê muito bem. Né? Porque o povo está ficando mais em casa, tem gente que fica de pijama o dia inteiro. Né? Então, de repente, talvez seja interessante. Aí a gente tem que fazer uma análise acerca do que você oferece. Você tem que ouvir o seu cliente, por isso que é importante toda aquela questão do marketing, relacionamento, o CRM, ter os dados dos clientes. Por exemplo, eu sou cliente de uma empresa que faz sapatos personalizados, né? No tamanho do pé, eles fazem aquela questão toda, etc e tal. Aí é só sapato social. Aí eles entraram em contato, olha, estamos com sandália, da mesma qualidade que você conhece, a empresa lançou uma sandália personalizada para você curtir o seu home office, blá, 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 blá. Eu não comprei, mas eu fui atrás de saber como era o produto, porque eu gosto do produto, eu já conheço. Então, eles me deram uma outra alternativa. Na verdade, eu dei uma dica para ver se a Carol compra, né? Bora ver se ela me dá de presente, né? Vamos ver aí se vai dar certo
a dica que eu dei para ela. Então, a gente tem muitas vezes que compreender o cenário, Frederico, tá? Mas isso acaba sendo o mais importante, É tá? aquela questão também, né, o Fernando? Na crise, tira o S e cria, né? Então você precisa recriar, né? Então reinventar. Então, um exemplo mesmo que a gente teve muito aqui na Dias Rosa. Estávamos na pretensão de ter os cursos online, devido aos cursos que a gente está viajando bastante, tal. Tu sabe mais que viaja bem mais do que eu. E aí nós criamos um sistema de consulta, onde uma pessoa marca um horário com a gente vai. E também a gente tem, depois, a gente agora, os cursos não podem ter mais de forma presencial. E aí, qual foi que nós fizemos? Nós pegamos e lançamos os cursos, tanto online como os cursos EAD. Então, aí, qual a diferença do online e EAD? Foi isso que a gente começou a questionar. O EAD, aquele gravado que você assiste, depois tira dúvida, você escreve, o professor vai lá no outro dia, do prazo, ele responde. E o ao vivo, que é o online ao vivo, todo mundo na sala, numa ferramenta, pode ser Zoom, Meet, o que for, todo mundo se vendo, e aí nós estamos fazendo diversos cursos assim. Fizemos recentemente com o CRC Acre, fizemos com o CRC Pernambuco, e aí tem gerado, né, justamente porque se fosse estar de braço cruzado, ia ficar, ai meu Deus, não está chegando as coisas, e agora vai cair tudo do céu, não vai. A gente tem que criar, né? E é justamente essa a ideia. Então tem aqui o pessoal também da empresa Júnior, da Universidade Federal aqui de Sergipe, a coordenadora também da Universidade Federal está aqui conosco, é justamente isso, né? Nós temos aqui um cliente nosso que é o Joelson. O Joelson é um contador, sempre está conosco, e Joelson é um exemplo que eu sempre falo. A gente foi fazer um trabalho com ele, em empresa de contabilidade, a primeira coisa que eu cheguei, disse, cadê o Instagram? Não, vamos fazer o Instagram. Essa semana ele postou máscara personalizada com a marca dele. Então você vê, já fez uma fachada. Então, questão justamente de trabalhar, né, reinventar, né? E a consultoria, ela não é só na parte financeira, né? Então ela pode ser consultoria em diversas áreas, como o seu mesmo está colocando, né? Então, e sempre a gente vai estar próximo. Nós temos aqui alguns consultores do Sebrae também, que a gente tem feito trabalho junto, a Miriam mesmo está aqui conosco, né? A gente fez o trabalho de máscara, então como confeccionar máscara para a prefeitura comprar máscara dos microempreendedores individuais. Só que eu não entendo da parte de compra, não entendo da parte da licitação. Ela expertise nisso. Então, ela já entrou com a parte de como se faz a licitação, então um completa o outro, né? E é justamente nessa ideia que a gente vai passando, né? E na consultoria, Rodrigo, o diz-me com quem andas, é muito válido também, porque quando você vai para esse pacote, né, de problemas a serem resolvidos, alguns você não tem capacidade técnica ou tempo para resolver, tem que chamar os amigos, né, o brother, né, a sister, quem vai te ajudar nisso tudo. Então, esse leque de demais profissionais que podem contribuir, por exemplo, eu tenho um engenheiro do trabalho, engenheiro mecânico, medicina do trabalho, pessoal de marketing e mídias sociais, recursos humanos, psicologia organizacional, psicologia mais ligada a recrutamento e seleção com os testes psicológicos. Tem um pacote de gente, pacote de pessoas por detrás, né? Que aí eu falo, ó, tá aqui, às vezes já entra na nossa proposta, que eu já tenho os valores do parceiro, então eu já tenho a liberdade de colocar na minha proposta o PEC, na solução completa, que aí eu já consigo não amarrar, mas ofertar a esse cliente uma solução completa e levo os meus parceiros comigo e os meus parceiros me levam com eles, né? É rede. A gente tem que saber trabalhar em rede, não somente a rede da nossa profissão, mas como em outras também. Isso é extremamente importante em consultoria, porque a gente não sabe como um problema se conecta a outro e como uma solução, principalmente, se conecta a outra. E aí é aí que você empreende, senão você perde as oportunidades. Ah, não, meu trabalho terminou aqui, PT saudações. De repente eu começo com um trabalho A, o Rodrigo de outra área profissional continua o trabalho B, e depois do seu trabalho B tem o trabalho C para o Fernando. E muitas vezes aí essa visão do todo que às vezes os amigos não têm e perdem a oportunidade. Então esse empreender, que é tanto colocado nesse nosso Brasil aí, e aí, aproveitando que tem uns colegas do Sebrae aqui, eu vou publicamente, que eu venho sempre fazendo, tá? Eu brinco com o Sebrae há muitos anos, vou me expor aqui. Mas olha, eu não conheço no Brasil quem mais criticava o Sebrae do que eu.
Eu era um crítico ferrenho, xiita, e dizia muita coisa, né? E de um passar do tempo para cá, não sei precisar, mas foi muito perceptível isso. Percebi muito na época da gestão do Afif Domingues. Eu acho que deu uma sacolejada mesmo no Sebrae, que aí a gente começou a ver produção de mar de conteúdo. Já tinha, tá? Mas uma produção incalculável de conteúdos, estudos, participação, parceria, qualificação de consultores, porque, infelizmente, a gente tinha o Sebrae como uma instituição grande, mas chegava lá o consultor, falava alguma... Não todos, tá? Não vamos generalizar. Mas eu já presenciei consultor dar informação equivocada que gerou penalidade para a empresa, né? Com base em parecer equivocado. Então, melhorou da água para o vinho. Aliás, muita coisa no Sistema S melhorou muito nos últimos anos. A qualidade, porque hoje não tem como mais... Rodrigo, ninguém cresce na incompetência mais. Nesse mundão da sociedade da informação e do conhecimento, ninguém cresce na incompetência. Não tem como. As máscaras caem. As máscaras caem devagarzinho, né? Então, isso é uma parte bem legal que essa instituição trouxe. E ela acaba sendo uma mola mestra, muitas vezes, em alguns pontos de como é que eu posso dizer? Vanguarda, cara, é o termo, né? Ela acaba tendo muita vanguarda acerca de algumas ações, estudos técnicos, por exemplo. Eu estava numa turma de Goiânia, abrindo o nosso curso de consultoria e empreendedorismo, né, que eu sou coordenador, e aí, cara, uns trabalhos espetaculares do pessoal do Sebrae da Bahia. Espetacular trabalho de altíssima qualidade técnica que a gente apresentou lá. A dor do cliente, né, que tem um material específico sobre isso, né, muita coisa. A aproximação com a contabilidade foi muito crescente nos últimos anos. E você que está mais próximo ainda, você é consultor Sebrae, já estou falando aqui para quem não sabe, né? Então, acho que você deve corroborar com o que eu estou falando aqui muito mais, né? E aí é legal a questão da consultoria, é que nós não estamos no ambiente da empresa. Isso é uma coisa interessante. O ambiente empresa, muitas vezes, ele entorpece os que estão dentro da própria organização. A gente vive a empresa, é que nem em casa, né? Às vezes na tua casa, de repente tem uma torneira que você tem que apertar bem para fechar. Ninguém foi lá ver se tem um vazamento no cano, se a torneira está com alguma válvula, uma borracha, etc e tal. Aí todo mundo aperta, até que a torneira quebra. Não estava anunciado que essa torneira provavelmente ia quebrar? Né? Então, quem está no ambiente, muitas vezes, não se entorpece, fica entorpecido, fica quase que em transe com isso. Mas eu de fora, se eu estou visitando a tua casa e vejo, olha, essa torneira está pingando, vocês já pensaram em trocar? Não é mesmo, né? Por que a gente não trocou ainda? Já aconteceu algo semelhante com vocês? É muito claro o trabalho de consultoria nesse contexto. Nós de fora, né, que já temos uma visão de mundo interessante, e aí, tá falando com o conselho, bam. Não, é porque nós temos muitas percepções por termos passeado em muitas organizações. E aí a gente já sabe o bom e o ruim que tem em cada uma casa. Nós já sabemos como tratar a torneira que está pingando, o piso que está rachando. Muitas vezes a gente já sabe até a desculpa que o empresário vai dizer no início da conversa. Já sabe, é interessante como a gente já tem esse feeling, né, de como tratar. É claro que cada organização é um aprendizado, né, mas a gente pode contribuir muito com isso também. Por isso que é interessante, sabe, essa questão de estar fora. E quando a gente... É engraçado, a quantidade de vezes que eu já ouvi isso. Pô, mas como é que eu não tinha percebido isso antes? Né? Aliás, isso é a cara do empreendedorismo. Quando você vê um produto de qualidade, você pensa assim, caraca, por que eu não pensei nisso antes? Ou talvez você até tenha pensado, mas não acreditava que aquilo ali daria em tal coisa. Né? Agora, isso é um ponto, tá? Você ter ideias e levá-las para frente. Né? Ter ideia é uma coisa, cara. Botar ela no papel e agir em cima dessa ideia é outra. Eu lembro de uma moça que eu trabalhei como consultoria
e o produto dela era espetacular, espetacular. Né? Ela desenvolveu o cardápio das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Como assim? Ela criou um aplicativo que tinha todos os idiomas do mundo que estavam lá dentro. Então, você entrava lá e chegava no restaurante de feijoada, você é grego, apertava na bandeirinha da Grécia e traduzia para o grego. Cara, espetacular, porque precisava daquilo naquele momento. E aí eu falava para ela, olha, seu produto é espetacular, só que ele tem temperatura. Perder a temperatura já era. E as pessoas estavam chegando 2 meses e meio antes das Olimpíadas. Eu falava, seu produto tem que estar pronto 90 dias antes das Olimpíadas. E ela teve que correr para deixar o produto pronto. E foi uma sucessão. Então, essa questão da temperatura, tá? Muitas vezes você tem uma ideia, seja de execução na consultoria, seja para elaborar um negócio, seja lá o que for, isso é extremamente importante, você não deixar, né, como eu gosto de dizer, eu gosto muito de citar a minha sogrinha, né, não deixa a graça passar. Né? Você vai perder a oportunidade. Então, a temperatura dos negócios, ela acaba sendo muito importante também. Esse momento agora, que o Rodrigo experimentou, de não deixar a graça passar, né, que é essa transformação digital dos treinamentos que você ofertou, é normal. Na última sexta-feira, eu ministrei o treinamento ao vivo também, foi espetacular o treinamento. Né? Então, a gente tem que, muitas vezes, nos adaptar aos cenários. E aí, se a gente perde a temperatura, meu irmão, vem um rolo compressor de gente fazendo, e quando você veio e fez, você perdeu sua temperatura. Né? Porque todo mundo talvez já tenha absorvido aquele público-alvo que você estava prospectando ou esperava prospectar. Até o Giliardo comentou aqui, tu falou agora do treinamento, ele comentou aqui, ó, o CRC Acre, muito bom e teve mais presentes do que nos cursos presenciais, né? Então, é porque a Quantas pessoas deram? Teve 52 pessoas no treinamento. Fantástico, fantástico, fantástico. Lá para Rio Branco, espetacular. Eu fiz um treinamento lá de fechamento de balanço fazendo 2 dias, a gente lotamos lá a salinha lá, mas era limitado a 40 pessoas. Né? O online é legal por isso. Devia ter gente de Cruzeiro do Sul, devia ter gente lá de Rio Branco, mas em cidades, bacana, né? Não, talvez até de outros. Teve gente de Belém que acabou assistindo também. Nós tivemos alunos Olha aí, Belém, da minha Belém. Tivemos aluno bom demais, que está em Belém. Tivemos aluno também de Minas lá. Teve um aluno de Minas, um aluno de Alagoas, um da Bahia. Né? Então aconteceu. Né? Então teve 4 ou 5 alunos fora do Acre, né? Mas assim, essa dimensão que dá, né? Então são coisas bem interessantes. E a consultoria também, ela serve como, eu sempre gosto de dizer assim, que ela tem início, meio e fim, né? Porque senão ela vira assessoria, né? Então, às vezes tem aquelas pessoas que acabam querendo oferecer, não, mas acaba segurando, vamos fazer um contrato de 2 anos, 3 anos, não sei o quê. Aí você, quando vai ver, dependendo do que for, não deixa de ser consultoria, passa a ser assessoria, né? Então, são coisas que tem que ter um certo cuidado também. Isso se confunde, Rodrigo, é muito normal, né? Porque a competência técnica na consultoria ela é tão gritante muitas vezes que por que a gente não coloca para fazer então, né? Então é um pouco normal que isso acaba acontecendo. O problema é que talvez possa onerar muito uma execução, né, pelo expertise da consultoria. Como é que eu gosto de, abre aspas, vender consultoria? Eu tenho uma regrinha, tá? A consultoria em si, né, a resolução de um problema qualquer, é você fazer a regência da orquestra, né? Pegar lá e dizer, olha, assim que tem que tocar os instrumentos, eu vou lá com a batuta e digo qual é o problema para que eles toquem os instrumentos. Ok. Feito isso, ganhei minha graninha. Talvez aconteça a segunda etapa, tá? Quando eles forem tocar os instrumentos, eles não sabem o tom, a nota, né? E aí eles vão dizer, Fernando, olha, a gente entendeu, você disse que a gente tem que tocar o instrumento, mas a gente não sabe, ensina. Aí entra o treinamento. É interessantíssimo como um ou outro, ou o treinamento gera consultoria, ou a consultoria gera o treinamento. Não se assustem, o Rodrigo é consultoria e treinamento, a minha empresa é consultoria e treinamento, é muito normal, tá? É quase que uma simbiose, às vezes se mistura as duas coisas. E o terceiro é o ponto em que eu conduzi a orquestra, ensinei mais ainda eles tocarem os instrumentos, e agora, Fernando, mesmo a gente sabendo já tocar um instrumento,
sabendo que você sabe resolver o problema, nós temos outras músicas para tocar. Você resolve para a gente? Você toca essa música? Aí eu tenho que ter uma equipe para executar isso. Ou parceiros. Tenho vários parceiros para executar. Vários. Tá? Desde freela até empresas de contabilidade que tem carteira menor e às vezes tem tempo para fazer esse tipo de trabalho. E por aí vai. E tem casos que é interessante monetariamente, nós executamos, sem nenhum problema, tá? Por que não? Né? É um trabalho como qualquer outro. Então, essas três frentes elas acabam acontecendo. A consultoria em si, o treinamento e o assessoramento. No assessoramento, o que a gente faz? A gente pega uma parte do ticket de quem vai executar. Simples assim. Né? Negócios são negócios. Tem uma demanda pronta que eu fecho. Na verdade, quem vai executar é outra pessoa e eu, abre aspas, sem fazer nada, a responsabilidade técnica é minha, né? Vou ganhar um percentual acerca daquele contrato de assessoramento. Então, assim como tem muita gente que me dá demanda, eu dou demanda para muitos também. Quando muitas pessoas me dão demanda, para manter essa conexão com essas organizações, com certeza, parte do que eu ganho, eu entrego para quem deu a demanda, mesmo que não queira. Tá? Isso daí não é numa visão de, quando a gente fala de contrato público, a pessoa chama isso de propina, né? Não, mas no sentido da palavra em si, do dicionário, tá? É participação, é isso que significa. No Brasil, claro, como a gente deturpa conceito, né? Aí esse é um conceito deturpado no Brasil, como burocracia, como o próprio empreendedorismo. Tá? Mas é interessante você ter esse participar, parceiro. Parceria é isso. Né? Então, se, por exemplo, o Rodrigo chega como Fernando, é o seguinte, olha, fechei 100 horas de treinamento para tal organização. Cara, eu não vou dar conta. Dessas 100 horas, tu ministra 20 de, sei lá, SPED contábil? Ministro, sem nenhum problema. Tá? Pô, claro que vai ter uma parceria acerca disso. Quando tiver uma outra situação, eu tenho certeza absoluta que o Rodrigo vai estar aqui, ó. Pô, cara, o Rodrigo é colaborativo, pô, o Rodrigo entrega, e além disso, ele é parceiro. Claro que eu vou preferir trabalhar com ele, é normal isso, por que não? Não é assim lá nos reality shows, é por afinidade? É por afinidade, afinidade comercial, afinidade pessoal, né, filosófica. Né? Você for um cara do bem, gosto muito de você, não preciso dizer para você, já falei muitas vezes. Né? Então, nenhum problema. O problema é hoje que as pessoas tentam mascarar, né, num conto de fadas. O mundo dos negócios é o mundo dos negócios. Todo mundo está trabalhando, está tendo honestidade, tendo ética, tendo entrega. É o grande lance. O que eu gosto de dizer é que você tem que estar com a sua cabeça tranquila na execução do seu trabalho. Gosto muito da frase que... Pode falar. Bem interessante tu falando assim. Eu lembrei aqui de um caso que nós temos um treinamento de retenções federais. E no treinamento, a gente faz lá treinamento de 16 horas, um exemplo. E aí eu entro com retenção de imposto de renda, PIS, COFINS, CCLL, só que eu não tenho expertise na parte de INSS, né? Então, a retenção previdenciária. E aí o que acontece? Nós temos uma professora nossa que ela faz o módulo de INSS e eu faço os outros módulos. Pronto. E aí, tchau. E aí tem o treinamento, sendo 12 horas comigo e 4 horas com ela. Pronto. E aí resolve. E um treinamento só. Eu conheci a Zenaide assim, né? A Zenaide chegou com uma camisa lá, eu amo GFIP, no treinamento, e aí eu fui lá ministrar outra parte da social, isso lá em 2009, ou 2008, sei lá. E foi quando a gente se conheceu, já nos conhecemos, né, virtualmente, mas presencialmente, desde então a gente está aí nesse namoro de negócios, né, de parceiraça. Né? Então, estamos juntos lá com ela até hoje, fazendo muita coisa legal. Então, é isso. A gente tem essa... Assim como você está com a gente agora lá no time da BSSP, a gente está ali, cara, são muitos anos já de parceria, de vamos fazer junto, vai dar certo legal, deu errado, mas tá todo mundo junto e misturado. E a gente tem essa agregação de pessoas, né? Você mais recentemente, posso citar a Manu, lá de Recife, posso citar a própria Débora também, lá de pessoas fantásticas, né? Ixi, eu vou começar a falar aqui, não vai ficar legal e vai embora, não acaba a lista aqui. Dessa galera que chegou
né? Mas a gente tá aí. Lembrando que de todo mundo, eu que sou o novinho dessa galera toda, tá? Só para deixar registrado também. Ó, ele é tão Eu sei novinho que ele o foi meu papo sempre... professor, né, Fernando? Tu foi meu professor na pós-graduação. Na Quero dar BBB. boa noite para Ana Carolina Leite, que está na live. Dar boa noite, dar um beijo. Para quem não sabe, ela é minha esposa. Beijo, meu amor. Ela também aqui no quarto da neném dormir. Mas tudo mandando um beijinho para daqui a pouco a gente se encontra. A gente vai fazer daqui a pouquinho uma labarismo aí. Vamos fazer. Olha a Ana Paula Rastro aí também. A nossa suma sacerdotisa do Simples Nacional. Né? E por aí vai, né? Então, tem tanta gente boa, cara, que a gente ficaria horas aqui se ter uma live só para citar esse povo. Não, com certeza. E o que eu queria, até para não... Eu sei que o nosso tempo sempre corre muito rápido nas lives, era deixar algumas coisas que nós conceituamos errado, uma delas é o empreendedorismo. Né? Eu sou muito... não aborrecido nem chateado, não me afeta, mas eu fico apreensivo com o que dizem sobre o empreendedorismo, que você tem que ter... Eu vejo aquelas frases lá, muitas vezes, motivacionais de grandes autores do Brasil, que você tem que quebrar para aprender a fazer um negócio dar certo. Cara, eu acho isso tão absurdo. Quem disse que eu preciso quebrar para fazer o negócio dar certo? Quem disse que eu preciso ir ao chão, ao fundo do poço, para levar um negócio a um status de sucesso ou a um bom desempenho? Por que eu não posso começar logo de cara? Aí, imagina na cabeça de um jovem, pô, então eu vou começar um negócio, eu vou quebrar esse negócio para ter experiências de quebra para depois ter sucesso. Cara, é muito fora de lógica isso na minha cabeça. Agora, para você obter ou ser um empreendedor de sucesso, aí você vai precisar dos elementos que a gente conversou, planejamento estratégico, a identidade da sua organização sendo bem trabalhada, missão, visão, valores, etc. Ter profissionais ou parceiros de boa atuação profissional para te orientar a chegar a esse êxito. Né? Então você tem que ter uma série de outros elementos também, claro. Agora também começando na sorte, aí vai quebrar mesmo, né? Aí entra o próprio Sebrae com as estatísticas da dor do empresário, etc. e tal, e dentro dessa dor, aí eles sempre falam da ausência do profissional de contabilidade, né? De bom assessoramento. O que acontece muitas vezes? No Brasil, é um país empreendedor, mas muitas vezes o cara é empreendedor porque ele não quer ser funcionário de ninguém. Ele é empreendedor porque ele não quer atender a necessidade do cliente, ele quer atender a sua própria necessidade. E aí tem aqueles empreendedores por necessidade e aqueles empreendedores que não são por necessidade, sim são aqueles natos empreendedores que vão desenvolver bem o seu negócio, né? E essa questão de criar é bem interessante e eu quero ressaltar que a minha mãe, ela tem 75 anos. Com essa pandemia agora, ela está começando a usar o WhatsApp. E como ela soube que todas as segundas-feiras eu tenho live aqui no Papo Deg, ela fez Instagram e está aqui assistindo conosco. Minha mãe, dona Nilza. Né? Nilza. Como é o nome dela? Nilza. Ô, dona Nilza. Beijo, Nilza, né? Nilza. Beijo para a senhora, dona Nilza, está aqui nos prestigiando. Olha só que privilégio. Você vê assim, aos 75 a minha mãe... anos para aprender a mexer no WhatsApp e aprender a mexer nas redes sociais. A minha mãe internetica tá por aí, deve estar curtindo os gatinhos lá, as coisas que ela gosta, a receita e tal. Ela tá bagunçando a internet aí. Isso quando ela manda os negócios para mim aí. Tá? Mas ela não assiste minhas lives, não. Coisa boa, coisa boa. Bom demais. E aí, Rodrigo, nessa questão, voltando a esse lance do empreendedorismo, né? O contador empreendedor, ele também comete esses equívocos. Ele se joga, ele acha que ele vai abrir um escritório, aí vai comprar equipamento, vai comprar software, vai deixar tudo bonito, vai mandar fazer um letreiro luminoso, vai pagar lá a mídia social, para o Instagram, etc e tal, e vai achar que os clientes vão começar a chegar naturalmente. Não é bem assim que a banda toca, tá? Você tem que ter algumas questões que são inerentes a conectar-se com esse público-alvo. Aí tem uma série de dicas que eu posso dar para vocês, né? Eu gosto muito de uma dica, aproveitando que a Carol está na live, né? É o reunir para informar. Onde é que o teu cliente está? É numa associação comercial, é que você conhece muito bem isso que eu estou falando pela tua atuação aí, né, no estado de Sergipe. É numa associação comercial, é no sindicato, ou de repente é num agrupamento qualquer, numa confraria, num evento de negócio, por aí vai. Então é muito interessante você fazer isso. Por isso que o fazer eventos ou congraçar com essas pessoas, né,
vale muito a pena. Mandar um e-mail, cara, quem lê e-mail hoje? Eu só leio e-mail hoje quando tem anexo, é para pegar boleto, é para pegar material que vocês, professores, mandam para a gente analisar. Tá? O e-mail hoje, na verdade, é um envelope de anexos, né, na maioria das vezes. Não, Né? interessante, Hoje nós lá na temos faculdade aí o WhatsApp, mesmo, né? teve casos que a gente tinha que avisar que mandou o e-mail. A gente mandava o WhatsApp para dizer que mandou o e-mail. Entendeu? Pois é, tá. Então, são situações... O porte para xixi no cachorro na Então, comunicação aí, né? Às vezes eu já vi casos assim, o pessoal comentando, os alunos agora novos, né, na escola, a gente tem que estar mandando uma mensagem no WhatsApp para dizer que olha o e-mail, que tem um anexo lá no e-mail para eles. Então são situações que acabam, que vai mudando, né? Então são coisas que... E aí eu tenho até um caso meu que eu tive uma empresa que fazia parte de impressões, essas coisas. Você mandava para ele o arquivo e tinha que ligar para dizer, olha, eu mandei um e-mail para você imprimir aí, certo? Então são situações que estão no dia a dia. Mas muito interessante a comunicação assim mesmo, né? Eu acho que está virando um padrão. Você manda e avisa que mandou. É praticamente um trabalho duplo, né? Porque senão fica aquela história, recebeu um e-mail, não recebi, não tive confirmação, não tem conversa, né? E pode gerar vários problemas mais na frente, né? E assim... aí depende muito do caso, né? Se eu tô cobrando o e-mail de você, né? Aí você vai dizer, não, mas eu já te mandei. E se você precisa que eu leia o e-mail, aí eu vou dizer, aí você, não, mas eu te mandei, você não leu ainda e tal. Vai ficar sempre aquela... O formato da comunicação está muito interessante. E é bem interessante também. Bacana. Tecnológica também, não se resolve se não for através disso, né? Às vezes os braços ficam cruzados por conta disso. E os processos não andam muitas vezes. Estou esperando. E eu passei por um caso bem interessante aqui com essa parte de pandemia, porque a gente tem escritório virtual aqui também, né? Então você pode colocar o endereço fiscal aqui conosco. E com essa questão toda de pandemia, e agora? Cartório fechado, a prefeitura só aceita se o contrato tiver assinado com reconhecimento de firma. E aí, como é que a gente faz? E foi quando a gente chegou, não, peraí, vamos solucionar esse problema. Vamos fazer o quê? Manda o contrato assinado com certificação digital. Gera o PDF, assina com certificação digital. A prefeitura foi lá, aceita e pronto. Então, você vê que a tecnologia vem andar. Hoje mesmo eu assinei vários contratos aqui, né? Vários documentos que eu fui assinando aqui com certificação digital. Né? Então, pega o próprio PDF, botou lá, botou sua senha, assinou digitalmente e mandou, pronto, se resolve. Então, a tecnologia ela começa também a nos auxiliar nisso, né? E não ter essa transação de material para lá, para cá, documento para lá e para cá. Né? E aí se torna uma questão bem interessante para poder a gente trabalhar. E aí, quem está chegando agora, pessoal, nosso Papo DR acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. Hoje estamos com o Fernando Sampaio, que está falando sobre consultoria e empreendedorismo. O próximo, Fernando, vai ser com o Renato. Vamos falar sobre como proteção patrimonial, hold, como proteger seu patrimônio. Renato Vieira? Isso, vai ser com Renato ele. Vieira de Ávila. Isso. Fantástico. Próxima segunda-feira vai ser com ele, então dia 25 às 20h38. O bom é que a live com o Renato dura 2 horas, que ele fala tão rápido, tanta coisa, né, que vai ser uma live de 2 horas em uma, né? Aguenta que é muita informação, o cara é bom demais. Né? Eu gosto daí de graça. É uma alegria contagiante, né? Isso mesmo. Rodrigo, voltando à consultoria, né, mais uma dica que eu deixo para o pessoal aí também, é que você comece também a se especializar em alguns nichos, né? Nichos que muitas vezes são da tua aptidão e habilidade. Agora também é uma faca de 2 gumes, né? Tem empresa que eu conheço de consultoria contábil que é especializada em construção civil, que é um segmento que está em baixa. Eu conheço empresa que é especializada em consultoria contábil em comércio exterior, que com essa discussão toda aí do vai e não vai do vírus, está em baixa também. Aí eu conheço empresa de consultoria contábil que é especializada no segmento da saúde, que com a doideira que está acontecendo, dependendo da área da saúde, né, dos vários subsegmentos da saúde, está em alta. Então é interessante você, muitas vezes, compreender esses nichos, tá? Eu gosto muito de me especializar de acordo com demandas que não cessam nunca. Né? Então, como dica para vocês, estudem, né, a pirâmide das necessidades de Maslow, né, que é fantástico, né?
Que aí, por exemplo, a gente atua na educação. A educação está lá na pirâmide, mas ela não é prioridade. O cara quer primeiro comer. Não, ele não quer estudar, ele quer comer. Tá certo que estudando ele come mais e melhor. Mas a necessidade primeira dele é comer, que é esse momento agora, da pandemia. Né? Então o pessoal fica na loucura, né, de muitas vezes alguns segmentos de atuação que nunca vão cessar demanda. O transporte, a alimentação, o vestuário, apesar desse ser um momento mais complexo, a própria educação, os serviços que proporcionam felicidade, prazer ao homem, à mulher. Né? Então aí vai estar o entretenimento, né? E por aí vai. Aqui, por exemplo, na minha cidade, Belém, um empresário chega comigo, né? Não nessa época pandêmica agora, mas o cara chega comigo e pergunta: Fernando, eu tenho muito dinheiro, eu invisto no quê? Aí eu falo para ele: olha, faça um motel. Um motel, eu falei, a cidade é muito jovem, o pessoal gosta muito de sair à noite e tem pouca opção. Ele: é verdade, né? Aí o cara foi lá e fez. Para ganhar dinheiro, já abriu até 3 já. Então, é interessante como quando você conhece, muitas vezes, do cenário da região, compreensão disso. Por exemplo, né, o outro dado, né, que a gente tem que estudar vários elementos. Quando saiu a lei do divórcio, né, já tem alguns anos que saiu a lei do divórcio, né, que ficou mais fácil se divorciar, o número de casamentos quadruplicou. E das empresas que fornecem serviços para esses eventos, casamento também. Fotografia, filmagem, cerimonial, etc. Deve ter bombado em Aracaju, como bomba aqui em Belém, em qualquer lugar do Brasil. Exatamente porque o comportamento, se não der certo, a gente separa. Então, o número de casamentos aumentou muito mais. Então, você entender os cenários é muito interessante. Né? Agora, tem cenários que são mais difíceis, né? Sendo rápido agora. Aquele caso da autoescola, né? Para colocar aquele videogame, né, Rodrigo? Conversa dessa, né? As autoescolas compraram lá um negócio de 200 e poucos mil e o Conatran depois disse: não precisa mais. Aí, pô, eu investi, tenho 3 autoescolas, botei 200 mil de equipamento em cada uma. Como é que eu vou rever esse dinheiro agora? O payback já que virou um videogame embora, né? Já era. Tá? Então é complexo, muitas vezes são os riscos do negócio. Né? Quem não lembra do extintor de incêndio do carro? Né? Todo mundo comprou o extintor, no outro dia a presidente Dilma, na época, ela revogou o decreto, que era obrigatório. Também, né? Todo mundo de primeiros socorros e várias coisas. Então, tem uma série de questões que são esses riscos, é normal. Às vezes a gente pega a pancada pelos fatores externos. Aí entra matriz SWOT, esses outros elementos também que vão contribuir para esse nosso aprendizado. Então, essa percepção é muito interessante ao consultor. Né? Nichar, compreender cenários, tá? Isso vai ajudar bastante vocês na atuação com esses N tipos de empresas. Professor, estamos chegando no final, certo? Só faltam 2 minutos, então quero agradecer por ter aceito o nosso convite, né? Prontamente, quando conversei contigo, dizer assim que foi uma honra estar contigo aqui. Pessoal, curta aí o Instagram de Fernando Sampaio, ele tem várias coisas aí para vocês. Né? Então, sempre às segundas-feiras, às 20h38, nós temos o Papo DR, cada semana com um tema diferente para você. Então, o próximo vai ser com o Renato sobre hold patrimonial, como proteger o seu patrimônio. Fernando, consideração. Antes da gente terminar aqui, eu vou pedir para a gente tirar uma foto, pessoal. Todo mundo tem uma foto aí. E a gente marca a Dias Rosa, marca o Fernando e põe lá a hashtag PapoDR, certo? Deixa eu tirar aqui. Então vamos. Bota aqui, vai passar aqui do lado. Pronto, já tirei. Aí já tirei aqui. Então vocês depois vão solicitar, se possível, vocês marcarem a Dias Rosa, marca o Fernando Sampaio e coloca lá a hashtag PapoDR. Então, muito obrigado, Fernando. Considerações finais para nesse 1 minuto e meio que está faltando. Obrigado. Obrigado. Bom, antes de mais nada, né, eu agradecer demais vocês e você pode ver um pouquinho mais do Fernando lá no Instagram, prof.fernandosampaio, assim como você também pode falar com o Rodrigo por aqui também, mas tanto eu quanto o Rodrigo vamos estar no pensarcontabilidade.com.br, evento top, maior evento do ano e 100% gratuito, não tem pegadinha, não tem busca lead, não tem captação, etc. Não tem pegadinha não, tá? Então, vai lá, vão ser 18 trilhas, eu coordeno a trilha de contabilidade consultiva, que o Rodrigo vai fazer uma palestra para a gente também. Nós vamos ter mais de 70 palestras só da minha trilha, né?
vai ter uma trilha de jovens e empreendedores, uma subtrilha dentro da contabilidade consultiva, vai ter área tributária, vai ter área pública, vai ter a área trabalhista, vai ter muita coisa legal, então não deixa de entrar lá no pensarcontabilidade.com.br, está lá no meu Instagram, está no Instagram do Rodrigo também. Tá? Vai ser um evento imenso, tá? E com os maiores nomes do Brasil na área contábil e áreas relacionadas, garanto que vocês vão gostar. E espero que todo mundo fique bem aí nesse momento pandêmico, né? Que todo mundo fique nos conformes pandêmicos, nas suas casas, cuidando dos outros, né? Para que isso acabe de uma vez logo e a gente consiga voltar ou entender como vai ser esse novo normal a partir de agora. Eu espero que todo mundo fique muito bem e a gente se fale